Como eu venci o alcoolismo e a dependência química? Decidi começar esse vídeo assim, já para ter um gancho de esperança e de recuperação para você que caiu nesse vídeo de paraquedas ou que porventura já me acompanha. Para quem não sabe, eu tenho um perfil no TikTok onde eu já falo sobre isso, falo do meu crescimento, falo de toda essa trajetória que é esse universo de tentar ficar limpo, de tentar se livrar dos vícios. E quando a gente fala sobre isso também somos obrigados a falar das dores que passamos, mas hoje eu me considero alguém muito firme na recuperação, aprendendo um dia de cada vez e entendendo muito mais do que antes sobre todo esse universo do alcoolismo e da dependência química. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, meu apelido é Doucras, como tá aqui no perfil no YouTube, e eu vou trazer vídeos diários aí sobre estratégias que eu utilizo, como que foi, vou contar um pouquinho da minha história. Então aqui você vai conseguir se identificar com diversos fatores, se você também se identifica com problema com álcool ou com substância química. E muitas vezes você nem sabe que tem um problema e talvez com os meus relatos você consiga compreender um pouquinho mais. Com 15 anos eu comecei a beber, para vocês terem uma noção. Então eu comecei muito prematuro nessa onda do alcoolismo. Porém eu não me tornei um alcoólatra aos 15 anos. Aos 15 anos eu iniciei nesse universo de beber. Eu lembro que eu tinha uma banda de rock e a gente gostava de ensaiar bebendo cerveja e tudo mais, e a partir dali eu peguei gosto pela coisa e comecei a beber todos os dias, e eu consigo me recordar que com 20 anos, muito provavelmente eu já havia me tornado um alcoólatra, porque com 20 anos eu já não conseguia mais controlar, eu não conseguia mais beber pouco. Eu sempre passava dos limites, eu sempre precisava ficar alcoolizado para chegar numa satisfação para mim. E aí já começou também a vir todos aqueles prejuízos que o álcool traz. Perdas de memória, afastamento familiar, desgaste emocional, depressão, perda de trabalho. Minha mãe me colocou para fora de casa, eu tive que me virar, cheguei a morar na rua. Então é a decadência mesmo que o vício traz para o ser humano. Com 27 anos eu fui para minha primeira internação. Sim, eu precisei ficar internado a ficar um tempo longe do vício, porque eu não conseguia ficar longe do vício. Eu não conseguia parar de beber. E eu não só bebia, com o tempo eu também comecei a usar outras substâncias ilícitas. O álcool também foi porta de entrada para outra substância, então misturou tudo e a minha vida se tornou uma verdadeira meleca. Então com 27 anos eu fui para minha primeira internação, fiquei cerca de 6 meses internado. Adiantou? Não, saí, voltei a beber, voltei a usar substância, porque eu ainda estava numa fase que se chama de negação. Eu ainda não tinha aceitado que o álcool e a substância química era causador de toda a desgraça que estava acontecendo na minha vida. Eu ainda defendia essa substância, acreditava que eu conseguia beber mais um gole, olhava as pessoas que bebiam socialmente, eu falava, não é possível que eu não possa beber, por que elas podem? Então eu vivia muito me comparando, e a gente sabe que quem se compara, no fundo, não se aceita. Então, fui para minha segunda internação, se eu não me engano, com 28 anos eu fui para minha segunda internação. A minha segunda já foi um pouquinho melhor, porque eu já fui com a mente um pouquinho mais aberta. Mesmo assim, saí da clínica, fiquei 1 ano limpo e voltei a recair de novo. Por que dentro desse processo eu voltava a recair, eu voltava ao uso? Porque eu não tinha admitido ainda que eu era um alcoólatra. Eu não tinha admitido ainda que eu tinha me tornado um dependente químico. Eu ainda tentava controlar, eu guardava essas reservas. Por isso que é muito importante você de fato admitir que você tem um problema. Se você tem problema com álcool, você não pode tomar nem que seja um golinho. Você tem que admitir isso. Por mais difícil que seja, você estar numa praia, num dia ensolarado e você falar, pô, não posso tomar minha cerveja. Se você tem problema com álcool, não, você não pode. Então você tem que chegar num senso de realidade e falar assim, beleza, eu não posso, tá? E tudo bem, quem não pode sou eu, se você pode beber, se você sabe beber socialmente, parabéns, mas eu não posso. E é assim que a minha mente se encontra hoje. Hoje eu entendo, eu não posso e eu não fico mais questionando isso. Simplesmente não posso e acabou, sigo minha vida. Tem outras coisas melhores para se fazer do que apenas ficar pensando em beber, certo? E aí saí, com 1 ano, fiquei 1 ano limpo, voltei, acreditei que eu podia beber mais um gole, tinha tomado aquele famoso chá do já tô bom, chegou uma fase que a gente toma esse chá, eu já tô bom, fiquei 1 ano limpo, agora eu posso voltar a beber que tá tudo sob controle. Nada disso, voltei a beber, voltei pior ainda. Aí eu fui para minha terceira internação, que foi a que funcionou.
Porque na minha terceira internação eu já estava levando muitos fardos, né? Eu já tinha levado todas essas questões que eu tinha passado, esses tombos, e de tombo em tombo eu fui aprendendo a lidar com essa doença e, de fato, aprendi a não ficar mais ali duvidando do poder destrutivo que a dependência química e o alcoolismo tem na vida de quem carrega consigo esses vícios. Então, na minha terceira internação, eu fui de mente aberta mesmo, eu fui disposto a fazer o tratamento, mesmo que eu tinha passado por uma clínica 2 vezes. Nessa minha terceira internação eu considerei a minha primeira, porque de fato eu me entreguei mesmo ao tratamento, fui de mente aberta, sem questionar, saí fazendo o sugerido, vivendo em recuperação, modificando os meus hábitos, né, e reconstruindo Douglas novamente. E aí, hoje em dia, eu estou funcionando, né, trago conteúdos nas redes sociais sobre a minha recuperação, estudo muito sobre isso, porque não adianta eu ter essa dependência e não entender como ela funciona, porque eu entendendo como ela funciona, eu consigo lidar com os gatilhos, eu consigo entender tudo o que eu estou sentindo, e eu sei quando é a doença e quando não é. Então, estudar me faz bem, certo? Aí eu criei esse canal aqui para poder também contar um pouquinho da minha história para vocês, e aqui eu vou trazer com mais, como que eu vou dizer, com um pouquinho mais de profundidade a minha história, tá bom? Então, se você se identifica, tem algum familiar com problema com álcool, com substância química, ou se você mesmo tem problema, já pode seguir, se inscrever aqui no nosso canal, que eu vou trazer conteúdos aí sobre a minha história, sobre estratégias que funcionou para mim, que eu tenho certeza que nesse mundo, nesse universo, um tem o dom de ajudar o outro, e assim como eu estou conseguindo, eu também desejo que você consiga. Um forte abraço, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever, que vai ser muito importante para toda essa comunidade que eu desejo construir de recuperação e sobriedade.